Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer recebê-los aqui nessa semana, que é a terceira semana da cidadania, sociólogo Célio Nori, né? Além de fazer uma homenagem para o Célio Nori, né, que junto com outras instituições teve a intenção de criar, né, essa organização da sociedade civil para poder conduzir toda uma série de discussões que já estava sendo feito pelo Fórum da Cidadania, né? A gente também aproveita esse espaço para a gente estar falando sobre direitos humanos, sustentabilidade, respeito ao outro, né? E nesse ano nós escolhemos falar sobre a Agenda 2030, né, que é um documento elaborado pelo Brasil e mais 174 países com compromissos e metas relacionados a 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ontem a gente teve a abertura e a gente já sabe que já está em 20. Então, a gente agora, formalmente, era o 17, agora tem o 18, que é a igualdade racial. Então, nessa semana, a gente vai estar falando sobre isso. Então, nós temos uma agenda bem interessante, né, que começou ontem na abertura e vai até sábado. Então, gostaria que vocês dessem uma olhadinha e observassem a possibilidade de vocês virem. Hoje, nós estamos aqui, né, como parte dessa atividade, então agradeço a representação de cada um de vocês, né, para o encontro interreligioso, né, pela cidadania. Então, muito obrigada. E aí agora, dando as boas-vindas, né, em nome da Concidadania e em nome da Marise Teixeira Cabral, que é a nossa coordenadora geral, eu vou passar para a Mara, que vai ser a nossa mediadora. Muito obrigada, Mara Prado. Obrigada. Boa tarde a todos vocês. Eu sou Mara Prado, sou jornalista e tenho um histórico ambientalista aí de mais de 20 anos, com uma atuação especificamente na área política e na área do terceiro setor. E fiquei muito feliz, muito honrada, né, de ter sido convidada para participar, para mediar essa conversa que, para mim, é da maior importância. Quando a ideia veio da Bia, que me convidou, Bia Esteves, ela que é focalizadora das danças circulares sagradas e que tem uma conexão total com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é integrar as diferenças num objetivo comum. E quais são os objetivos que hoje nos movem aqui neste encontro? Além da questão ambiental, que é gritante, todos nós, né, temos que dar a nossa contribuição de alguma forma, já vistas as mudanças climáticas que estão aí já nos afetando diretamente, mas também a questão da cultura de paz, da tolerância, né? Então, eu acho que este momento aqui representa muito isso, e a ideia, o debate que vai se fazer aqui, uma conversa, na verdade, uma roda de conversa, será em torno disso, de que forma cada um de nós, com as suas crenças, suas religiões, suas seitas, seus rituais, de que forma que a gente consegue levar para os nossos núcleos religiosos estes conceitos de cidadania, de respeito ao meio ambiente, à pessoa humana, com toda a sua diversidade. Então, é um pouco isso que a gente está colocando aqui, no papel um pouco, todo mundo assumindo o papel de multiplicador desses conceitos, cada um na sua linguagem, do seu jeito, tá? Eu queria passar a palavra, primeiramente, ao seu José Abreu, o Zezinho, que é grande conhecido aqui de todo mundo, que é do Movimento Interreligioso pela Cidadania. E a iniciativa dele reforça tudo isso que nós estamos falando, e ele vai contar um pouquinho desse trabalho, como que é, e abrindo aí a ideia de expandir, né? Por favor. Bem, um abraço a todos, que é uma alegria retornarmos a esta sala de tantos encontros que nós já fizemos aqui, ali no hall de entrada, grandes encontros também, porque esse movimento interreligioso, na verdade, nasceu
com aqueles encontros lá no SESC, que o Célio Nori, o saudoso e querido Célio Nori, criou. Nós começamos lá. Eram várias representações, sindicatos, ONGs, associações de classe e representantes religiosos. Quando começaram a acontecer a Semana da Cidadania, que o Célio já promovia no SESC da Bertioga, começou a agregar um certo número de representantes religiosos. E num determinado ano, que eu gostaria depois de ver no livro de ata aqui do Fórum, quando foi o Ano Internacional da Água, promovido pela ONU, que a gente fazia essa Semana da Cidadania, ela acontecia no Teatro do SESC. E é interessante que eu digo que o movimento interreligioso nasceu ali, nesse ano, que acontecia no dia 10 de dezembro. Por quê? Numa das reuniões preparatórias do encontro do dia 10 de dezembro, nós estávamos no restaurante vegetariano do pessoal da Hare Krishna, ali na rua Assis Correia, ali atrás da Prodesan. Enquanto o Rama preparava lá os petiscos para nós, o Frei Alamiro, do Santuário do Valongo, estava na minha frente. E eu comentei com ele, e justamente, Frei, agora, terminando o encontro, a gente só vai se ver daqui a um ano. Por que a gente não se encontra? E esse não se encontra nasceu ali. Fizemos o encontro em dezembro desse ano, deixamos passar o carnaval, em março começamos a nos reunir, curiosamente, nas dependências do SESC. Tinha uma sala de reunião enorme, começamos as nossas primeiras reuniões lá. Os nossos primeiros encontros foi lá, nas dependências do SESC mesmo. Ele tinha uma sala, e ali nós promovemos encontro até com o historiador de Santos, Valdir Rueda, falando sobre as igrejas de Santos. Lá no auditório, projetamos um vídeo fantástico sobre uma creche que existe em Tel Aviv e que eles celebram as datas religiosas. A creche agrega crianças cristãs, judias e muçulmanas. Quer dizer, e eles celebram as datas religiosas das três representações religiosas. Beleza. E ocupando as dependências do SESC por um bom tempo. Chegamos a dar trabalho. Um dia fizemos um encontro ali, embaixo da escadaria, que foi uma multidão, apareceu lá. Eu acredito que o Célio ficou numa saia justa, porque era muita gente num local inadequado. Mas, e dali nós fomos, por um bom tempo assim. Mas outros encontros fizemos aqui nesta sala, aqui no hall de entrada também. Mas e o tempo foi caminhando. Foi caminhando. Em 2017, nós inauguramos um espaço interreligioso aliás, é Complexo Hospitalar dos Estivadores. Ali, logo na entrada, no canto direito, tem um espaço muito aconchegante, pequeno, e posteriormente a prefeitura nos propiciou uma placa lá no Jardim do Aquário, lá na Praça do Choro. Plantamos, inclusive, uma árvore, e que, para nossa alegria, veio a ser a árvore símbolo de Santos, que é o ipê amarelo. Tem esse espaço. Ano passado, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós plantamos uma quaresmeira no Horto Municipal, e vamos agora, para este ano, dar uma ajeitada no local e ser uma referência, sem contar os encontros que nós promovemos na Praça Mauá,
os dias 20 de janeiro e dia 21, o Dia do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Santos, obtivemos, através da vereadora Sueli Morgado, a Lei 2421, que institui o Dia Municipal da Ação Interreligiosa. E, com isso, hoje, a gente faz campanhas. Ano passado fizemos para uma creche lá do Jardim Bom Retiro, levamos 2 carros, deu para abastecer a creche. Que dia que é? É dia 21 de outubro. 21 de outubro. 21 de outubro. E este ano atendemos um trabalho comunitário que é feito pelo Centro Espírita, Dr. Luiz Monteiro de Barros, ali na Vila Nova. E essa data é pontual para nós. Então, nós temos essas datas pontuais. Mas é interessante que nessa trajetória toda, o que nós agregamos. Porque quando a gente fala no dia 20 e 21 de janeiro, anteriormente era feito um encontro para contestarmos a intolerância religiosa. E a gente começa a pensar, como não pode haver intolerância religiosa, não existe. Existem pessoas intolerantes. Existem pessoas intolerantes. E pela intolerância agregada a outras tantas disfunções éticas, morais, lá, não importa, eles agridem o matriz africana, Umbanda. Eu mesmo, espírita, trabalhei numa empresa grande e tinha umas brincadeiras. Mas uma brincadeira até não me incomodava. Seu Zezinho, você me desculpa só cortá-lo. A gente tem... Eu sei que você tem uma tremenda contribuição a dar, mas a gente vai transformar isso num bate-papo. Tá? Vou fechar. Só para você concluir, para poder passar a palavra para os outros. Obrigada. Exatamente. Desculpa, eu nem perguntei tempo, mas não, eu só queria... mas eu queria fechar. Mas a gente só quer equilibrar. Não, mas eu já estou fechando. Tá, nesse dia 20 e 21 de janeiro. Então, nós promovemos lá no Jardim do Aquário um encontro, sempre no domingo antes, e nós promovemos ali um encontro de todas as religiões. Sempre num domingo de manhã, movimento da praia, e chama a atenção de todos, porque como é que tem ali uma pessoa de matriz africana, o que está fazendo ali? E isso numa convivência pacífica com todas as religiões, o judaísmo, o luterano, o islamismo, todos juntos. E justamente ia fechar nesse aspecto. A gente faz um encontro lá. Este ano já celebramos o dia 27 de outubro como Dia Mundial da Liberdade Religiosa, celebrando aquele encontro do João Paulo II em Assis, em 1987. E o movimento interreligioso pela cidadania hoje, com essa diversidade religiosa que nós temos, nós estamos dentro de uma diretriz puramente religiosa. O nome já diz, é interreligioso, é religião. A religião liberta. Então, nós procuramos nos manter afastados, vamos dizer, de manifestações e movimentos. Somos convidados insistentemente, mas não. Se você quer ir, você vai como cidadão, mas não, porque nem todas as religiões congregam determinadas ideologias. Então, nós estamos pautando isso, em estatuto, está registrado, nem participamos de movimentos e nem de manifestações. A nossa manifestação é essa, agregar religiões. Se nós temos o padre está aqui presente, nós conseguimos um feito através do Dom Tarcísio, o nosso bispo diocesano, porque alguns anos atrás, perdoe a minha indiscrição, mas o povo cigano teve um problema numa igreja. Problema.
através do interreligioso, olha, eu até me emociono pela cena. O Dom Tarcísio, padre, você conhece ele melhor que eu, ele é bem sério, né? Ele recebe os ciganos aos beijos e abraços. E a Aimar sempre diz, graças ao movimento interreligioso, o Dom Tarcísio nos aceita. Não ele, a Igreja Católica aceita. Então, o nosso objetivo hoje é esse trabalho de congregar. Hoje estamos, resumidamente, com 15 comunidades religiosas. Vamos agregar mais, mas são 15 participantes dentro dessa filosofia. Caminharmos juntos. Maravilha. Desculpe. Parabéns. Pode segurar um pouquinho aí, a gente já passa. Parabéns, viu? Porque eu entendo que isso é um tremendo avanço enquanto sociedade, né? O que o movimento interreligioso faz, eu acho que é um exemplo e tem que ser mais ampliado e divulgado, porque a gente avança como ser humano, como espécie, como sociedade. Eu vou aproveitar que retomei a palavra, só para quem está assistindo a gente e para quem chegou depois, eu queria apresentar as pessoas que estão fazendo parte aqui dessa roda. Todos vão ter a palavra também, mas só para contextualizar, né? Então, ali, na ponta esquerda, está a Roseli Santos Almeida Bua, representando o candomblé. O seu Zezinho, todo mundo já conhece, já ouviu. Eu tenho aqui do meu lado a Bia Esteves, que é focalizadora, ela é voluntária e focalizadora das danças circulares sagradas. Do lado direito, Marise Teixeira Cabral, coordenadora geral da Concidadania. Padre Luciano, da paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro de São Vicente, lá na área continental. Particularmente tenho um carinho especial por São Vicente. A Márcia Jovito, que fomos colegas num trabalho, né? E tenho a honra de estar aqui com ela, muito feliz. O Baldo, que é também... O Baldo, né? Falei certo. É da Concidadania, também coordenador, isso. E o Diogo Sampaio, da Igreja Batista, muito obrigada pela presença. Quero citar também o Emílio Cid, que está ali comandando as câmeras, né? As imagens aqui, que também é da Concidadania e neste encontro aqui representando o Espiritismo. E aí eu gostaria só de saber o nome de vocês duas que chegaram depois para a gente integrar, por favor. Sou Valderez. Vamos falar aqui, que a gente registra. Sou Valderez, boa tarde. Eu também sou da Concidadania, sou coordenadora administrativa. E é um prazer estar com vocês aqui nesse momento tão importante para a nossa Semana Célio Nori. Gratidão. E você? Boa tarde, eu sou Eliane Raduan, pertenço a um grupo ambientalista Salvamar, fui convidada, qual a Márcia também pertence, fui convidada para estar aqui hoje. Falando em religião, já passei por várias. Eu acho que religião, o importante é fazer o bem, né? A religião mais importante é aquela que congrega o bem a todos, que é o que Jesus sempre pregou. É isso. Bom, dando sequência, então, eu gostaria de passar a palavra para o Padre Luciano, para que ele possa falar um pouquinho, né, do que o senhor representa aqui hoje e, se puder, já incluir de que forma que a gente pode contar com a sua influência, com o seu poder multiplicador na sua paróquia, para a gente levar, transmitir esses conceitos de sustentabilidade, de cultura de paz. Por favor, Padre. Muito bem, então boa tarde, né? Boa tarde a todos, a todas e os que nos acompanham aí também pelos meios de comunicação, né? Está ao vivo ou vai gravar? Está gravando. Tá. Então, certamente depois virão aí a gravação, né? Nos meios, né? Então, uma boa tarde. Como já fui apresentado, sou o Padre Luciano, lá da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na área continental de São Vicente, né? Estava dizendo aqui para os colegas que estou além mar, além da ponte, né? Então, lá
nossa área continental lá, tão vulnerável, mas tão querida, né? Uma área assim de pessoas com muito entusiasmo, né? Muita vontade assim de viver, de lutar. Então a gente está lá nessa realidade, né? Lá estou desde 2017, fui ordenado sacerdote, já fui enviado para lá e estou até hoje, né? Até quando Deus quiser, e o bispo também, né? Então, estamos lá desenvolvendo lá o trabalho pastoral, né? Acompanhando, né? E dizer que é uma grande alegria, né? Poder compor essa roda de conversas com vocês, né? Essa semana da cidadania, Sério Nori, né? Então, é uma grande alegria estar aqui. De que forma, então, contar com a nossa igreja, com a nossa religião, né? Em relação a essa questão abordada, né, na semana, de todas as formas possíveis, né? A gente tem aí, atualmente na liderança da igreja, o Papa Francisco, né, tão conhecido aí de todos nós, não somente na igreja, mas também para além da igreja, né, todo esse esforço que ele tem travado em relação justamente a essa questão da dignidade da pessoa humana, né? O ser humano, enquanto alguém como imagem e semelhança de Deus, né, conforme a doutrina da igreja também prevê, conforme a Escritura também vai delinear nessa questão do ser humano como imagem e semelhança de Deus, mas sobretudo essa questão do cuidado um com o outro, né? O Papa Francisco ele destaca isso é muito forte nas palavras dele, não que os outros não tenham destacado, né? A igreja tem sempre uma continuidade na sua doutrina, né, sobretudo através da palavra dos papas, mas ele tem evidenciado muito isso, né? Isso porque passamos por um momento assim muito delicado, né, na humanidade, né, de descaso, às vezes com a vida humana, né, de falta de cuidado. Então, desde que ele assumiu o pontificado, isso se destaca bem forte, né, nessa questão, né, nas palavras, nos ensinamentos, né, nas palavras magisteriais, né, do Papa Francisco, né? Então, nesse sentido, com as palavras dele, certamente a gente tem assim uma abertura muito grande da igreja e na igreja para que esses temas sejam, né, vamos dizer assim, compreendidos, debatidos e vividos, né, de um modo mais amplo, digamos assim. Não que não tenhamos desafios, né? Os desafios eles existem, né? Também dentro da religião, afinal de contas, como disse bem o Zezinho, a religião ela é feita de pessoas, né? Às vezes as pessoas têm algumas atitudes que às vezes não vão condizer com aquilo que a religião prega, né? Mas digamos que nós temos assim, sobretudo aqui no Brasil, né, uma abertura muito grande, né, para essas discussões, né? No ambiente eclesial, digamos assim, né? Na pastoral, né, no trabalho pastoral. Então isso certamente é possível sermos agentes multiplicadores, né, de toda essa questão. E, de um modo especial, também essa questão do ambiente, né? Além da questão do cuidado com o ser humano, do cuidado com a pessoa humana, com a dignidade da pessoa humana, que o Papa ele tem destacado, também o cuidado com a casa comum, que assim ele chama, né? Ele justamente destaca essa questão da casa comum porque é a casa comum dos seres humanos, dos animais, das plantas, e a gente precisa cuidar. Não tem outro jeito, Estamos né? todos aqui. Exatamente, né? Então, inclusive até o destaque do magistério do Papa Francisco tem privilegiado muito essa questão de cuidar da casa comum, no sentido de que se a gente não cuida, nós não teremos casa, né? Não dá para falar, por exemplo, de dignidade humana se não tivermos casa, né? Então, isso se destaca bastante, né? Laudato Si, uma das encíclicas que ele escreveu a respeito disso, Fratelli Tutti, né, outra encíclica também que ele fala sobre essa questão e a questão também do cuidado com o ser humano, né? Então, digamos que estamos assim num clima favorável, né, para lidar com essas questões e motivar as comunidades, né, e levar também essa temática para a vida, né, interna, digamos assim, da pastoral das nossas comunidades, das nossas igrejas e tudo mais. Temos uma abertura também muito grande do nosso bispo, né? Bem citou o Zezinho, Dom Tarcísio é muito aberto a essas questões, muito alinhado com o magistério do Papa Francisco, né? E acredito que temos assim um bom ambiente para isso. Agora, é claro, há os desafios, né? Há sempre os desafios, há sempre
barreiras, né? Mas isso não pode nos amedrontar, né? E não nos tirar essa coragem de levar essas questões à frente, né? Por exemplo, aqui somos poucos, né? Mas Jesus também começou com poucos, né? Eram 12, né? Exato. E a mensagem chegou até hoje, né? Tudo aquilo que ele pregou, ensinou, passou pelos 12 e está aí até hoje, né? Então acho que não tenhamos medo dos poucos, né? São os poucos que com entusiasmo têm toda a possibilidade de mudar e ao menos refletir a mudança da situação atual. Obrigada, Padre, muito obrigada. Todos vocês, quem já falou, vai voltar a falar de novo, tá? A gente está fazendo aí uma conversa inicial, trazendo um pouco dessas vertentes todas, né, para fazer realmente esse processo integrativo aqui, que é o que nos move aqui. Eu queria passar agora para o Diogo Sampaio, falando da Igreja Batista, por favor. Boa tarde para vocês, para todas as pessoas. Então, eu sou Diogo Sampaio, sou integrante da Igreja Batista. Hoje não falo em nome da Igreja Batista, não falo em nome dos evangélicos, né? Porque são muitos coletivos, são muitos agrupamentos evangélicos, não há uma unidade, né, entre os evangélicos, mas eu falo enquanto uma pessoa que vem deste lugar, né? E vem deste lugar e consegue olhar para o segmento evangélico e pensar de que maneira que a gente pode contribuir para superar a intolerância religiosa, né? Então, assim, os evangélicos históricos, né, os anglicanos, luteranos, eles têm uma cultura maior de diálogo interreligioso. Alguns outros históricos têm um pouco menos, né, como os batistas, né, tem um pouco presbiterianos, um pouco menos, né. Os pentecostais um pouco menos, ainda acabam não tendo muito essa cultura. E por diversos fatores, né? Uma das coisas que acontece no segmento evangélico é a ideia do exclusivismo, né? A ideia do exclusivismo que acha que é o detentor da verdade, né? Então, acreditando que é o detentor da verdade, acaba criando uma resistência ao diálogo. Então, eu estou lá dentro, né? E minha conversa não é maioria, não é hegemônica lá, né? Não é. Então, assim, eu estou lá como tentando dialogar com os meus irmãos para falar da importância não só do diálogo ecumênico, né, que é difícil a compreensão, e para além do ecumenismo, o diálogo interreligioso, né? Isso daí é moldado por muitas preconcepções, né? E aí preconcepções, estou sendo generoso para não falar preconceitos, né? E assim, e a ideia também é a ideia do fundamentalismo, né? A ideia do fundamentalismo. Os evangélicos, só me alongar nisso, mas os evangélicos, eles crescem até a década de 70 e 80 achando que eles estão numa bolha e tudo isso aqui vai passar e nós vamos para o céu. Então não se preocupe com as coisas do mundo. Mas depois disso, né, pós-década de 80, eles vão dizer, né, muda-se as interpretações e dizer que o mundo é do maligno e as estruturas são do maligno. E os evangélicos agora precisam atuar e intervir no maligno para mudar essas estruturas, para mudar o diabo que está tomando conta das coisas. Então, assim, mas essa ideia, ela é hoje hegemônica, né? Ela é hegemônica, mas não é a maioria, assim, né? Ela é hegemônica, mas não é única. Existem grupos evangélicos, graças a Deus, que acreditam que não é só tirar a pessoa do inferno, né? Lá nas regiões celestiais, mas é cuidar das pessoas que estão vivendo o inferno na vida aqui, né? Então, assim, ou seja, né? Cuidar da ideia de dar o pão para quem tem fome, ou seja, não só focar nos Estados Unidos tem muito disso, focar nas coisas espirituais somente e não nas coisas materiais, como se o material fosse ruim, né? E aí essa é a dificuldade, mas existe uma preocupação de alguns grupos entendendo a necessidade do diálogo, do respeito. Isso passa por onde, né? Passa para a gente mostrar que eu preciso, né? E aí eu lembro
do meu irmão falando ali, eu lembro do reverendo Leandro, né? Reverendo Leandro foi uma grande referência no diálogo e vindo do segmento protestante. Podia conversar, não podia conversar. É possível a gente ter um outro mundo e ter a cultura de paz. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, né? Somos poucos ainda, mas a gente insiste em tentar dialogar com os nossos irmãos. E eu peço desculpas, perdão em nome dos nossos irmãos, porque tem uma certa dificuldade, mas a gente está nessa caminhada ainda de tentar sensibilizar os corações dos nossos irmãos pelo diálogo, para que a gente possa ter a cultura de paz e de justiça e de desenvolvimento para todos. E amor, né? Com certeza. Obrigada, Amém? parabéns. Muito obrigada pelas suas palavras, Diogo. Eu quero aproveitar, fazer um gancho aqui entre o que o padre falou, que o Diogo falou, antes de passar a palavra para a Roseli. O padre falou principalmente nisso de cuidar do outro, né? Diogo também falou isso, falou sobre da luta contra o maligno, enfim, né, e de que forma que a gente pode ampliar esses diálogos. E eu queria puxar um pouquinho para o tema central nosso, que é: a gente vai cuidar do outro se a gente cuidar do planeta, né? A gente vai combater o mal, e é o mal que está na própria humanidade, independente do que cada um acredita, né? Mas quando a gente fala da ganância, da irresponsabilidade com os recursos naturais, enfim, isso tudo é uma representação de mal, né? Então, de que forma que a gente aqui, tendo esse gancho que nos une, né? Uma diversidade do ponto de vista religioso, mas uma conexão imensa com essa preocupação de cuidar do outro, de cuidar desse planeta, porque se a gente não cuidar do planeta, não vai ter espaço, não adianta ter qualquer religião, não adianta ter nada, né? Se o planeta se esgotar, nós todos estamos comprometidos, né? Muito provavelmente a humanidade será extinta. O planeta fica, ele vai se reinventar de alguma forma, mas a humanidade pode estar com os dias contados se não começar a agir já. E falando em termos de planeta e de recursos naturais e de natureza, eu deixei, por último, a Roseli, que está representando aqui o candomblé, por uma questão muito específica. As religiões de matrizes africanas, elas fazem uma conexão muito forte com a natureza, com os elementos da natureza, né? Com as matas, com as águas, com os rios, com as pedreiras, enfim. Faz essa conexão dentro do seu trabalho espiritual. E eu acho que tem tudo a ver também com isso, porque é um cuidado com essa riqueza que a gente tem. Então, por isso que eu deixei você por último, né, para aproveitar esses ganchos, fechar aqui. Depois eu vou passar para a Bia, que integra isso tudo. Por favor, Roseli. Obrigada. Boa tarde a todos. Ele vai falar? Não, pode falar. Depois eu passo. Boa tarde a todos. Meu nome é Roseli. Eu frequento o candomblé desde menina. Iniciei no candomblé com 17 anos. E eu estou achando maravilhoso esse diálogo aqui, né? Porque isso traz uma riqueza de valores, né? Uma troca. E eu acho que a vida, a religiosidade, ela está no interno, na gente, não está lá o templo, a igreja, o nosso barracão, é só uma referência. Mas aquilo que a gente vai construir está dentro da gente, dos nossos pontos de vista e do respeito ao outro. O candomblé, a gente costuma dizer que no candomblé a gente não faz nada sem as folhas, a gente não faz nada sem as águas, a gente não faz nada sem a terra. A terra é o nosso sustento, é através da terra que vem o nosso alimento, que vem a nossa saúde. Se você andar 10 minutos com os pezinhos na terra, você vai sentir uma diferença enorme, mas é a energia da natureza agindo, porque nós somos parte da natureza. Nós também fazemos, a maior parte do nosso corpo é constituído de água, né? E assim sucessivamente. Então, o que o candomblé
pode, assim, ele tem feito isso, mas isoladamente, dentro dos barracões, dentro dos ileis, porque não há espaço. O candomblé e as religiões de matriz africana, elas são marginalizadas, falando de um modo em geral. Mas isso é histórico, isso já vem de séculos, a cultura, o preconceito, né, pelos racistas, né, veio de 400 anos de escravidão 400 anos nesse país, né? De escravidão. E o candomblé aqui no Brasil, ele nasceu aqui no Brasil. Na verdade, o candomblé nasceu no Brasil. Ele veio pelos escravos, mas lá na África não existe candomblé. Eles vivem o culto aos orixás, eles vivem ao culto das folhas, ao culto das águas, o culto dos rios, dos mares. É diferente do modo que a gente vive aqui o candomblé. Então, eu acho que o mais importante, assim, as religiões de matriz africana, elas por estarem na margem das outras religiões, elas não conseguem se expandir e se oferecer da forma que elas são, né? E o que eu entendo, e que eu acho que também a maioria das pessoas sérias na religião, é o conhecimento, é o diálogo, né? A minha religião, o candomblé, ela não é maior e não é melhor do que a católica ou o evangélico. Todos os mesmos, só que é caminhos diferentes. Exatamente. A gente está indo em busca de uma coisa só. E para isso, para a gente poder conseguir chegar com essa conscientização, a gente precisa viver a natureza. A gente precisa olhar para o rio e ver como ele trabalha. Ele é um ensinamento. Ele traz as águas, ele passa pelas pedras e ele vai desaguar no mar. Nada mais é do que nós, que estamos aqui na Terra, vivendo uns com os outros, e futuramente a gente vai desaguar no mar, numa expansão muito maior do que essa que a gente está vivendo. Então, a princípio, é isso. Obrigada. Muito bom, Zemir. Obrigada. Antes de passar para a Bia, eu vou chamar o Emílio Cid, que faz parte da Concidadania e que aqui está representando o Espiritismo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vivemos um tempo de muita intolerância que foi acentuado nos últimos anos, e o Espiritismo ele traz uma mensagem de universalismo. A base do Espiritismo, uma das bases, é a reencarnação. Então, eu encarnei como homem, mas em uma próxima vida eu posso reencarnar como mulher, eu posso reencarnar como branco, como negro, como amarelo, eu posso encarnar como gay, como homossexual, porque o espírito, ele não tem uma classe social. O espírito é imortal, ele não morre nunca. Nós apenas entramos em corpos físicos no início de uma jornada, de uma reencarnação, como um bebê, e quando este corpo não estiver mais funcionando, uma hora ele para de funcionar, eu volto ao meio espiritual, me preparando para uma nova encarnação. Se eu encarnar unicamente como homem, eu só vou aprender as coisas que os homens sabem. Então eu preciso reencarnar como mulher também, porque a encarnação, a vida da mulher, ela exige muito mais responsabilidades do que a do homem. O homem quer sair à noite, ele simplesmente sai. A mulher precisa de uma logística completa, ela precisa se planejar, tem a questão da segurança. A mulher geralmente tem uma responsabilidade muito maior para com os filhos. E a questão racial é a mesma coisa. Eu posso reencarnar
como um israelense, odiando os palestinos. E numa próxima encarnação, eu posso reencarnar como árabe, como palestino. Então, o Espiritismo ele traz essa visão da reencarnação, cujo objetivo é a evolução do espírito imortal, a evolução do ser humano, seja branco, preto, vermelho, amarelo, seja qual for a sua orientação sexual, qual for sua classe social. Eu posso nascer pobre, eu posso nascer rico, porque como espírito e como espíritas que somos, nós necessitamos de todo tipo de experiência, não precisamos ter apenas um tipo de experiência. E isso traz um avanço na nossa evolução e, ao mesmo tempo, nos traz uma responsabilidade de jamais sermos intolerantes com o outro. Eu jamais posso ser intolerante com um corintiano, porque eu sou santista, ou porque eu sou palmeirense. Porque eu posso nascer numa família de corintianos na próxima encarnação. E eu vou aprender que corintiano também é gente, corintiano também ama, corintiano também tem suas responsabilidades. É verdade. E eu vou deixar para o Maurício complementar um pouquinho. Não, Maurício, fala só um pouquinho. Vem cá, senta aqui do meu lado. Maurício, se apresente, por favor. Muito boa tarde, Maurício Zomignani. Bom, eu acho que é isso, essa implicação filosófica da reencarnação traz para a gente essa questão que ele estava brincando com o corintiano, mas também com relação a sexo, né? Mas também com relação à raça, com relação à nacionalidade. E é tão traumático um santista saber que pode nascer corintiano, quanto a gente imagina que seja para um judeu saber que pode nascer palestino, e vice-versa. Para um palestino saber que pode nascer judeu, e para um branco saber que pode renascer negro. E eu acho que isso é uma oportunidade de pacificação da alma. A gente saber que a gente não é, a gente apenas está. Que a violência seria mais ou menos como a gente dá um comando aqui para as pessoas que estiverem de camisa preta se unirem para as pessoas que estiverem de camisa azul, se reunirem e uns começarem a agredir os outros. E aí, se você, com um pouco de sanidade, as pessoas iam falar assim, mas agredir por quê? Se é só a camisa, eu escolhi vir de preto hoje, mas amanhã eu escolho vir de azul. E realmente você quebra a violência na matriz, porque nós não somos mulheres, não somos negros, não somos homens, não somos brasileiros, mas nós apenas estamos. E como Mahatma Gandhi falou que a gente deve fazer em nós a paz que você propõe para o outro, essa maneira de fazer a paz dentro da gente é exatamente quebrar a violência pela raiz, que é essa falsa crença. Porque é baseado na falsa crença que um homem agride uma mulher. Qual a falsa crença? De que ele é homem. E se ele descobrir que não é homem? E se o negro descobrir que não é negro? E assim por diante. Né? Que são apenas roupas que nós hoje usamos para amanhã mudarmos de cor. Né? Então a gente acha que com isso a gente quebra a violência e o último item dos objetivos sustentáveis, que é essa articulação, faria as igrejas no geral saírem de déficit, que é onde elas estão hoje, que infelizmente a religiosidade hoje tem sido terreno de intolerância, de agressividade, guerras santas. Qual é a grande religião que pode falar que nunca pregou uma guerra santa? Que de santa, na minha opinião, não tem nada, mas infelizmente a gente vem fazendo do que era para religar, que é a religião, um modo de nos atacarmos mutuamente, nos intolerarmos mutuamente. Tem sido uma tragédia, infelizmente. Se a gente sair do déficit para o superávit, tenho certeza que as religiões, como o movimento interreligioso vem trabalhando já há 15 anos, não é?
E é muito bonito ver como pessoas de todas as religiões podem ser respeitosas, acolhedoras, amorosas, fraternas, que isso não é de uma religião nem de outra, mas é das pessoas intolerantes que infelizmente tem todas as religiões. E eu acho que pelo menos nós no Espiritismo não podemos falar que na nossa religião só tem gente boa. Infelizmente não. O João de Deus está aí para provar isso, né? Mas eu acho que no campo do absurdo religioso, nós já tivemos pastores, padres. Infelizmente o absurdo ele é democrático, mas o Espiritismo não está isento disso. O território do sagrado no Espiritismo já foi usado para o absurdo. A gente espera que não seja mais, mas a gente não pode ter certeza, porque tem seres humanos, e onde tem seres humanos, infelizmente pode acontecer, e cabe a nós termos redes de relação, termos vigilância permanente sobre nós mesmos, inclusive, porque o bicho está aqui dentro, né? E a gente poder construir a paz junto. É um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigada. Muito bom. Essa nossa primeira rodada aqui, é que eu vou alinhavando, tá? Essa nossa primeira rodada, eu acho que trouxe contribuições muito interessantes, cada um, né, trouxe a sua visão aqui, e eu que estou só como mediadora, eu vejo muita ligação, muita conexão em tudo que foi falado aqui. Aproveitando aí a fala final do Maurício, quando ele falou do corintiano, da camisa, quem está de camisa preta, quem está de camisa branca, eu acho que um bom exemplo, basta a gente se olhar aqui. Cada um de nós está vestido com uma cor, com um estilo, uns mais formais, outros mais simples, um representando religião ou não. Se todos nós tirarmos nossa roupa aqui, nós seremos seres humanos. Não há o que nos diferencie, né? E eu acredito que, do ponto de vista das religiões, e independente de qual religião seja, todos somos iguais. Pelo menos até onde eu sei, todas as religiões pregam isso, né? Todos os seres humanos somos iguais. Cada um com a sua diferença. Eu com meu 1,90 m de altura, vocês, né? Cada um com a sua característica. Poucos observaram a minha altura aqui, pelo jeito. Estou com dificuldade de encostar o pé no chão. Bom, mas só para dizer que somos todos seres humanos, né? E se eu trouxer a pergunta, o que é que nos une? O que é que nos une? Eu acho que o que nos une é uma palavra que foi falada por vários, né? Que é o amor. Amor pelo próximo, amor pelo nosso corpo, que é a nossa casa também, amor pelo planeta, amor pela nossa comunidade. Então, em nome desse amor, a gente vai cuidar, né, padre? Cuidado vem daí, desse amor genuíno. Então, eu penso que esse é um grande ponto que nos une, da gente ter um olhar amoroso para as pessoas, para o próximo, para o ambiente que a gente vive, para o planeta. E, sobretudo, neste momento em que, além das questões de intolerância religiosa, a gente vive um radicalismo político, né, muito, muito danoso, muito nocivo. E eu acho que também cabe a nós, já que estamos discutindo isso, respeito, o amor, né, tolerância, eu acho que a gente deve também agregar isso nas nossas práticas, religiosas ou não, né? Vou passar a palavra agora para a Bia. Bia é uma amiga querida, um exemplo de vida, ela é focalizadora das danças circulares sagradas, que traz muito esse objetivo de integrar, de mostrar essa nossa humanidade, né, que a gente tem que olhar para ela com muito amor. Bia, por favor. Já vamos dançar? Quero que você fale Não um pouquinho das fique. danças. Tá legal. Então, as danças circulares sagradas são danças muito antigas, porque o homem, ele sempre dançou. Né? Sempre dançou. Sempre se comunicou, querendo saber, puxa, o sol, a terra se ligando, né? E a forma que ele achou mais apropriada para esse louvor foi se expressando com o corpo.
porque o nosso corpo é sagrado. Em primeiro lugar, o nosso corpo é sagrado. Por quê? Porque ele é o templo do Espírito, não é? Ele é o templo do Espírito. Então, antigamente, a dança, ela fazia parte até da Igreja Católica, e depois foi tirado, um Papa tirou, né? E a música é algo assim que toca a alma. Então, eu gosto das danças circulares, faço esse trabalho utilizando para a integração não só social, né, mas uma integração principalmente das religiões. Então, há símbolos que são comuns às religiões, como a água. E tem uma dança que eu coreografei, que é um canto hebraico, que diz assim: bate na pedra, bate, bate, bate na pedra. E aí me remeteu, por quê? O que quer dizer esse canto? Aí eu lembro, puxa, foi aquele caminho que os judeus fizeram quando eram escravos, né? E que foram, do deserto, e quando então eles estavam meio perdidos, achando que não tinha água, olha só a necessidade da água, e que aí Moisés vai, diz a Deus, e ele fala: bate na pedra, bate, e é quando a água jorra, aquela alegria, né? E o que nós precisamos realmente de água não é só para sobreviver, é para tirar esse ranço da intolerância, esse ranço que muitas vezes a gente traz, que veio, né, da família, que veio da educação e tudo mais. Então, eu trouxe 5 danças. Eu fiquei pensando, puxa, água. E é essa que nós vamos fazer. Porque esse movimento, nós vamos ficar batendo na pedra, que vai ser o interreligioso, para que brote essa água pura. Vamos lá? Então, a gente está de volta aí com esse nosso encontro tão rico, né? Tão bonito, com representantes de várias religiões, de várias crenças, em torno de um objetivo comum. E aí, eu vou agora apresentar o cacique Sérgio Popiguá, falei certo? Você é de São Vicente? É, Mongaguá. Mongaguá, tá. Queria que você falasse um pouco do teu trabalho enquanto uma liderança de lá, tanto religiosa como social, né? Política, talvez, e que trouxesse um pouco dessa tua vivência e que integrasse a esse nosso trabalho que estamos fazendo aqui, que é justamente reunir diferentes vertentes religiosas em torno de um objetivo comum, que é o respeito, claro, ao próximo, a questão da tolerância religiosa e da defesa do meio ambiente, que é a casa de todos nós, tá bom? E vocês são exemplo nesse cuidado com o meio ambiente, né? Por favor. Carudio, boa tarde. Carudio na minha língua é boa tarde. Carudio. Carudio. Estou muito feliz, né, por receber convite de novo, né, para estar participando, falar um pouco da nossa visão, né, enquanto povo indígena, falar um pouco da nossa cultura. Para mim é sempre uma honra, porque vou me apresentar primeiro. Eu sou o Sérgio Popiguá, liderança da aldeia Arapuaú de Mongaguá, formado em pedagogia e filosofia ano passado. Por isso que eu falo que quando eu venho para falar da minha cultura, eu venho com honra, porque nada mais justo, né, do que eu que vive, né, o dia a dia da nossa cultura, do nosso povo lá, eu falar para vocês como é que é a nossa vida lá, o nosso costume, né? Diferente de vocês ler no livro, né? O livro fala coisas que às vezes não tem muito a ver. No livro tá
o que o autor escreveu lá, e não nós, né, enquanto povo indígena aqui falando. Então, mais uma vez, eu agradeço, eu peço desculpa por chegar atrasado, porque eu tive fazendo outras atividades, aí não pude vir mais cedo, mas estou aqui para falar com vocês, para vocês, né? Então, nós, povos indígenas, a gente tem... somos politeístas, né, que fala... A gente acredita em vários deuses, né? A gente acredita no guardião, não Deus, mas a gente chama de guardião da floresta, guardião da água, guardião dos animais. Então, por isso que é difícil a gente matar os animais, né? Sem necessidade, por recreação, né? Por esporte, por exemplo. A gente não mata animais, porque a gente sabe que se a gente matar animais sem a necessidade, ou para saciar a fome da nossa gente, não é certo isso, porque o animal tem a vida, tem o ciclo e tem o seu guardião para proteger. E por isso, por acreditar nisso, a gente preserva bastante o meio ambiente, porque a gente respeita, né? Por exemplo, a água, a gente vê a água como uma coisa sagrada, que tem que ser preservada, porque nós também precisamos dela. Por isso que a gente luta bastante para não poluir a água que a gente bebe. Como é que a gente vai poluir uma coisa que a gente vai beber depois? Então, acho que isso nós aprendemos desde criança, com os nossos avós, com nossos pajés, com nossos mais velhos, né? Por isso que é difícil de a gente negociar, né, as grandes áreas para construir alguma coisa, porque a gente não vê um retorno, né? Um retorno que a gente fala não é financeiro, a gente fala de retorno daquilo que vai ser desmatado depois. Como é que a gente vai recuperar depois, né? Então, não é financeiro. Por isso que nós, povos indígenas, somos vistos como atrasados, que a gente não pensa no desenvolvimento, mas não é desenvolvimento que a gente quer. Não é grandes rodovias que a gente quer, não é túnel que liga uma cidade a outra que a gente quer. Isso para a gente não tem significado, porque a gente vai estar destruindo o meio ambiente, a gente vai estar furando a terra, uma parte da área ali que a gente vê como sagrado. Então, por isso que nós somos... Não é que a gente é desenvolvido. Acho que, em primeiro lugar, a gente pensa muito na sobrevivência, na continuidade e na herança que a gente vai deixar para as crianças. A gente não vai deixar acúmulo, a gente não pensa no acúmulo financeiro, a gente não tem essa visão de que a gente tem que acumular para deixar o bem para os nossos netos, para os parentes. Não é isso. Eu acho que o mais importante, né, que a gente vê, que a gente tem que deixar para a próxima geração é o planeta mais verde, planeta mais habitável, né? Infelizmente, a gente está vendo agora, atualmente, né, muita destruição, muita poluição, né? E os nossos antepassados já previa o que estaria por vir, né? Por isso que sempre eles falavam que a gente não precisa desmatar, porque depois a gente ia sofrer consequências. Agora é que os cientistas, os estudiosos falam sobre efeito estufa, aquecimento global, isso e aquilo. Qual é que fala? O mar tá subindo, né? Isso.
tudo isso os nossos antepassados já falavam para a gente. Por isso que quando o Juruá, a gente fala Juruá, os não índios, quando o Juruá veio para cá, quando pisou pela primeira vez nessas terras do Brasil, né? Tudo isso era mata, porque a gente já previa, a gente estava preservando até o momento. Depois que o Juruá veio, viu aqueles pau-brasil e tal, os minérios, aí já foi meio revirando as terras, já foi desmatando, né? Começando a desmatar as coisas, né? Mas claro que a gente fala isso, mas eu estou falando do ponto de vista do povo indígena. A gente tem valores diferentes, né? O pensamento diferente. Não estou aqui para falar, né? Se a gente está certo ou errado, mas eu estou falando apenas a nossa visão das coisas, das coisas como a gente vê, né? Então, realmente, eu estou falando o que a gente aprendeu, né, enquanto povo indígena. Então, por isso que a gente estamos muito preocupados, né, enquanto povo indígena, sobre essas mudanças climáticas, porque a Mãe Terra ela está reagindo às coisas que tá afetando ela, porque a Mãe Terra é viva, não é morta, não é uma coisa que não tem vida, por exemplo. A gente fala que a gente não. Os grandes pensadores falavam que o meio ambiente tem que ser controlado, mas é muito complicado a gente tentar dominar a natureza. É muito difícil isso, porque ela tem os seus guardiões, né, que protegem. A gente não vê, mas a gente sente o poder e a imensidão das coisas que poderá vir contra a gente. Então, por isso que é muito melhor a gente preservar o meio ambiente onde nós estamos, né? Porque se a gente acabar com tudo, infelizmente, a vida humana, os seres humanos também vai acabar, né? Juro que eu não combinei essa fala com ele, hein? Mas é porque antes de você chegar eu tinha falado justamente isso, Sim. né? De que a raça humana ela corre um sério risco de extinção. Sim, por sim. culpa dela mesma, né? Sim, e a gente tem esse conhecimento, né? E a gente está muito preocupado, né? Porque cada vez mais a temperatura está aumentando. Cada vez mais os ventos estão mais fortes, né? Há uns 3, 4 meses atrás, 5 meses, não sei, mais ou menos, passou um vento, né? Que arrasou quase tudo o meio ambiente por lá. Um morro que era todo cheio de árvore, arrancou, quebrou tudo pela metade. Quando a gente vê, parece que foi feita pela ação humana, mas não, foi feita pela ação do meio mesmo. Sim, e a gente vê que realmente se a gente não mudar a nossa visão de como pensar, de frear do jeito que a gente está indo, dificilmente a gente vai ter um futuro de continuação. Mas eu acredito ainda no ser humano. Maravilha. Que a gente possa aprender com as coisas que a gente está vendo e pensar, poxa, realmente a gente tem que parar um pouco de poluir, de fazer aquilo, porque se a gente não parar agora, enquanto é tempo, infelizmente, a gente vai perecer. Então é isso, eu trago essa palavra, né? E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente crê no único Criador, que Ele criou vocês, que criou a gente, que criou os animais, que criou tudo que a gente vê aqui, no nosso conhecimento, né? Mas a gente pode estar conhecendo o mesmo Deus pelos nomes diferentes,
porque não tem Deus melhor, maior. O que a gente vê nessa vivência, né, de ver as religiões, quase todos eles traz palavra sobre a bondade, não matar o próximo, sempre fazer o bem ao próximo, sempre ajudar os que necessitam, né? Mas por que um Deus diferente, se fosse diferente, falaria diferente, né? Mas não, nomes diferentes de Deus, de Deus, de Nyanderu, de outros deuses, né? Buda e tudo mais, fala a mesma coisa, de vida, né? Viver a vida da melhor forma possível para que o tempo aqui na Terra, enquanto a gente viver, sempre fazer o bem para todos. Então, acho que é o que eu trago, né, de palavra para vocês, né? Obrigada. E que juntos, né, possamos aprender mais coisas, que a gente possa respeitar mais o próximo, a crença do outro, porque eu tenho o meu Deus, que acredito que o meu Deus seja assim, o de vocês também, vocês acreditam no Deus de vocês e está tudo certo. Eu não posso vir aqui e falar, não, vocês têm que seguir o que eu aprendi, porque esse é o certo. E também não pode vocês ou outros, né, chegar aqui e falar, não, o meu Deus é o certo. Tem que impor, né? Ele é melhor do que o seu. Por exemplo, cada sociedade aprendeu, Deus, né, se revelou para a gente de acordo com a nossa visão. Por exemplo, para o povo indígena, o Guarani, no caso eu sou Guarani, então vou falar da parte do Guarani. Ele se revelou de que para estar em comunhão com ele, a gente tem que usar o uso de uma ferramenta que a gente fala, o sagrado, do caso cachimbo da paz que vocês falam. Sim. Mas aquele lá não é um objeto qualquer, é um objeto sagrado que a gente usa nas cerimônias, nos rituais para fazer a conexão com ele. E não é uma coisa de falar, não, quem usa cachimbo da paz está adorando o Deus do outro lado. Não é. A gente aprendeu daquele jeito. Então, tem muito isso também. A gente sofre bastante com preconceito religioso também. Muitos aparecem na nossa aldeia para impor. Claro que fala a mesma coisa, né? Fala a mesma coisa, quase a mesma coisa, mas eles impõem bastante. A gente tem que andar como eles, a gente tem que dar dízimo e outras coisas, e como a gente é diferente, para nós é muito complicado isso, né? Claro. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui para responder. Tá. E é isso. Quero agradecer muito suas palavras, porque eu acho que, de certa forma, trouxe muito do que foi falado aqui, né? Eu diria que a gente tem uma mesma mensagem, uma mesma intenção, uma mesma fé, cada um ao seu modo, né? E é isso que a gente quer deixar muito evidente aqui, o respeito a todos, cada um na sua fé, e mais do que tudo isso, né, de que forma que toda essa diferença que nos une pode contribuir para a gente, para um desafio comum que todos nós temos, né, que é como é que a gente vai preservar esse planeta, né, de que forma que a gente pode contribuir para preservar esse planeta que, sim, é muito sagrado, né, é sagrado. O Cacique falou uma coisa muito bonita, assim, a Mãe Terra está viva, né, tem vida aí, e cabe a nós que somos dotados de inteligência, até onde eu imagino, né, que a gente possa dar nossa contribuição. Então, agora nessa parte final,
eu gostaria que cada um rapidamente colocasse assim, o que você sugere? O que é possível fazer? A gente junto, mas também cada um no seu espaço. Então, eu gostaria de ouvir de cada um essa contribuição, já aproveitando para dizer que a gente deve ir até às 16h30, então que as falas sejam, né, mais concisas, até porque o Diogo tem que sair às 4h30, ele já avisou, e também aproveitando para fazer um convite, porque o cacique trouxe, né, com suas pessoas que estão acompanhando, muito da arte deles aí para a gente ver. Então, seria legal que a gente tenha esse tempo para apreciar, né, para conhecer, tirar dúvidas. Tudo bem? A gente encerrar por volta de 4h30, aí a gente, daí até às 5h, faz esse conhecimento, esse social, aí, essa integração. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero deixar à vontade agora, quem quer ser o primeiro a falar, dando uma sugestão. Por favor, padre. Muito obrigada. Só para já ir concluindo, né, também já as considerações finais, né, também, né? Acho que essa riqueza, sobretudo, né, de nós dialogarmos, né, a respeito dessa questão da religião, né, a importância da religião, nesse sentido, né, da transformação social e também do cuidado com o planeta, a gente precisa fazer mais vezes, viu? Mais vezes, né? Por mais momentos como esse, né? Não somente na Semana da Cidadania, mas que a gente possa fazer isso, porque as pessoas elas têm, às vezes, muitas informações muito negativas, né? Na grande mídia, nas redes sociais, né? E a gente precisa aparecer no sentido de oferecer de que existem pessoas preocupadas com esses assuntos, né? E às vezes não tem conhecimento, às vezes não chega, né? Então, de repente, até uma proposta, né, de muito bom, junto aí com o interreligioso, né, a gente pode também mediar isso, fazer isso mais vezes, né, de repente umas 4 vezes ao ano, não sei, mas essa roda de conversa, troca de experiências, é um caminho, de repente, até para a gente conseguir o objetivo. Uma proposta concreta, né, para a gente ir avançando. Perfeito. E por que eu digo isso? Porque justamente quando a gente se conhece, no sentido de cada um conhecer a sua realidade religiosa, né, a sua crença, a gente cresce. Exato. Cresce muito, né? Como falou para nós aqui, esqueci o nome, o Diogo, né? Não precisa ter medo de dialogar com o que é diferente, né? Falando um pouco do âmbito católico, a Igreja Católica, ela tem uma doutrina que é una, no sentido assim doutrinal, mas ela nunca foi, por exemplo, igual em todos os lugares do mundo. Ela é diferente, muito diferente. Até porque a própria palavra católico, católicos do grego, significa universal. Então, a gente tem realidades por exemplo, de igreja no mundo muito diversa, né? Claro. Muito diversa. Então, acho que... E quando a gente sai para fora, muito mais, né? Então, acho que essas diferenças, elas são muito ricas. E quando a gente dialoga e coloca essas diferenças em evidência, obviamente, cada um respeitando a diferença, porque isso é importante também. É pensar que o diálogo interreligioso não significa juntar tudo numa massa, não. É nas diferenças, cada um na sua peculiaridade, nas suas crenças, né? Por exemplo, os cristãos, né? Nós cristãos temos, católicos e protestantes têm divergências em relação à questão doutrinal. Mas tem muita coisa que une, né? Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, né? E como isso também aparece também nas outras, né? No Espiritismo, na Umbanda, né? No Candomblé, né? Nas religiões indígenas, né? Como a gente precisa aprender com vocês. Religião de matriz africana e os indígenas nesse sentido, do cuidado com a natureza. A gente precisa aprender. A gente precisa fazer uma meia-culpa, nós cristãos, e admitir que nós precisamos aprender com vocês esse cuidado que vocês têm muito mais refinado com a natureza, que talvez a gente não tenha desenvolvido tanto, porque estávamos preocupados tanto com essa questão da salvação da alma, né, que você falou dos protestantes, mas que também nós católicos, lá no início da colonização, se pensava só, vamos salvar a alma, esquecer o corpo. Então, isso era muito evidente na colonização. Então, talvez a gente precise olhar para vocês assim, talvez não, digo com certeza, e aprender com vocês essa sensibilidade com a natureza, né? Sobretudo as religiões de matriz africana e as religiões indígenas, né? Então, acho que é o caminho, o conhecimento. Perfeito. Conhecer, né? Conversar mais, dialogar mais para se conhecer melhor e juntos encontrar esses caminhos que nós precisamos, né, de cuidado com a natureza, com a criação. Maravilha. Aí aproveito para destacar que o ano que vem na Igreja Católica
A gente tem todos os anos a campanha da fraternidade, acontece sempre ali na Quaresma, né? Sim. Quaresma é um tempo de conversão muito forte para nós católicos. E o ano que vem o tema da campanha vai ser Fraternidade e Ecologia Integral. Uau, perfeito. Isso dentro do ambiente eclesial a gente vai trabalhar assim com muita força, mas também proponho que a gente também aproveite, né, essa temática da campanha para de algum modo se encontrar, se ver e tratar. A frase inspiração do Gênesis 1:31, Deus viu que tudo era bom. É a temática do próximo ano. É o caminho. Muito obrigada, padre. Que ótimo. Márcia quer falar. Ouvindo todos vocês falarem, né, eu já naveguei por várias religiões, né, e continuo em várias ainda e acompanho uma que chama Mahikari, né, que é a luz de Deus, né, a transmissão da luz de Deus pela imposição das mãos. E a Mahikari, na verdade, é uma filosofia nova, foi criada em 1959, e ela pega conhecimento de várias religiões. Então, do budismo, do shintoísmo, né, do cristianismo, do espiritismo. E o que a gente percebe é que os ensinamentos, eles são muito parecidos. Né? São os mesmos, na verdade. Né? E que todo mundo quer. Todo mundo quer harmonia, prosperidade, saúde e amor. Né? Vamos ver as diferenças, mas também vamos ver o que nos une. Né? E o que eles colocam é que todos saíram de uma origem e vamos voltar para uma origem, ou pelo menos vamos estar conversando todos juntos. Né? Então, isso é bem interessante. Então, assim, eu acho que é importante a gente continuar esse diálogo. Né? Tem uma questão muito importante, que é a questão, é uma filosofia japonesa, então falam que a palavra tem muito poder. Né? Então, cada sílaba, cada kototama tem um significado. Então, a gente tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente fala, né? E porque isso também são toxinas que a gente produz. Tomar muito cuidado com o que a gente consome, né? E sempre procurar consumir o que a gente tem que rasgar e cortar, não abrir, né? Não destampar. Então, a gente cuidar da nossa mente, a gente cuidar do nosso corpo e, principalmente, a gente cuidar do nosso ambiente. Hoje, já foi colocado aqui, né, a gente tem uma grande quantidade de microplásticos, né, nanoplásticos, que eles estão já na nossa linfa, no nosso sangue, nos peixes, né, e tudo isso é por conta de escolhas inadequadas. Né. A gente está falando sobre os ODS, como eu coloquei para vocês no começo, e no dia 29 a gente vai estar falando sobre os oceanos, os impactos dos oceanos na zona costeira, nos organismos e na gente também. Então, a gente tomar cuidado com o nosso corpo e também com o ambiente. Tá? E aí, só por conta disso, a Eliane, né, eu convidei ela para estar fazendo parte dessa semana. Ela é de um projeto que nós fazemos parte, projeto Salvamar, de salvamento de animais marinhos. E aí ela também trouxe alguns materiais que depois ela vai estar expondo para vocês também conhecerem, né, e até quiser adquirir. E acho que é isso, né? Cada um tomando uma ação, cada um fazendo sua parte, né? Alguns gostam de trabalhar a questão dos oceanos, outros das crianças, outros da cultura. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai conseguir fazer um mundo melhor. Muito bom, Márcia. Só queria comentar rapidamente, né, que eu estou muito satisfeito, sinceramente, desse nosso encontro. Parabéns aí quem idealizou, os organizadores, né? E fico muito satisfeito também de saber que, mais do que nunca, esse espaço aqui, né, que é a Estação da Cidadania, tenha aberto essa possibilidade, né, que é o que mais a gente quer, né, é que a gente cada vez mais cultive, né, a cultura do encontro, a cultura da paz, né, tá bom? Mas muito legal e estou muito contemplado também com o que todos falaram, com as propostas que estão surgindo, né? E vamos sim seguir em frente. Obrigado. Maravilha. Queria também agradecer a oportunidade, né, e falar que minha mãe é da Umbanda, meu irmão católico,
e eu protestante, né? Então, daí eu acho que evangélico, né? Daí vem a possibilidade do reconhecimento da pluralidade, também com a formação, com as influências do Maurício, né? E de tantos outros que moldaram a minha vida, né? E por isso e aí eu vejo que pra gente, né? De onde eu falo, né? De onde eu falo que muitas vezes, às vezes, já me julgaram como lobo em pele de cordeiro em alguns momentos, dentro do meu próprio ambiente onde eu estava, né? E aí, eu falo que os evangélicos, hoje, né, há uma tendência, se cumprir conforme o IBGE, em 10, 20 anos será a maioria, né? Então, assim, o que é muito preocupante, né? O que é muito preocupante, porque qual visão evangélica será hegemônica, né? Vai ter a sua maior influência? Diversas maneiras de ler o evangelho, né? Então, assim, uma delas, um segmento mais tradicional, é ler a partir de Romanos, que foca na salvação, que foca na justificação pela fé. Esses são os mais tradicionais. Um outro segmento evangélico foca no poder de Deus, foca no Pentecostes, o poder para cura, o poder para vencer o maligno, o poder para falar línguas. Esses são os pentecostais. Um outro segmento interpreta as Sagradas Escrituras a partir da prosperidade. Porque se você fizer tais coisas, você vai receber bênçãos, assim como os patriarcas. Essas são talvez as principais, são as hegemônicas, são as grandes maneiras, e elas têm as suas limitações, porque as Sagradas Escrituras são enormes e maravilhosas e ricas e complexas. Quero apresentar bem brevemente 3 outras possibilidades. Uma que é a da interpretação a partir do êxodo, de um povo que sofria e buscava a libertação, né? Essa é uma forma de ler as Sagradas Escrituras. Aqui na América Latina, tem muita gente, né, que lê dessa maneira, a partir da libertação daqueles que sofrem. Existe uma outra maneira também de ler as Sagradas Escrituras, dentro do segmento evangélico, mas minoritário, que é a partir do reino de Deus. Se Deus é rei, nós precisamos ser um sinal do reino de Deus aqui na terra. E o sinal do reino de Deus, as leis de Deus, a justiça de Deus, e a justiça de Deus é amor, é paz, é bondade. Essa é chamada teologia da missão integral. E existe uma que é a que mais fala comigo, essas últimas 3 padres, essa é a que mais fala, que é a dos padres do deserto. A dos padres do deserto, eles se inspiram em Cantares de Salomão, no livro de Cânticos de